sejam bem-vindos a mais um episódio do A Casa é Sua. Hoje é um episódio muito especial, onde a gente vai falar sobre tecnologia no mercado imobiliário. E o meu convidado não podia ser outra pessoa, senão ele, que é jornalista formado pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduado em Marketing pela ESPM, MBA pela Amanda Key, fez curso de gestão criativa pela Berlin School de Londres, de inovação pela Hyper Island, uma das mais conceituadas escolas de inovação do mundo. Foi sócio da Ideia 3 e da Moria, da qual faz parte do grupo ABC de Nizam Guanais. Fundou a Nibs há 4 anos, agência de publicidade que já ganhou 2 anos consecutivos Prêmio ADEME de Agência de Publicidade do Ano. Foi conselheiro das obras de Irmã Dulce por mais de 20 anos e presidente do Sindicato das Agências do Estado da Bahia. Um apaixonado pelo mercado imobiliário e, mais do que isso, vou te falar que é um grande conhecedor do nosso mercado. Seja bem-vindo, Gustavo. Ô, Thaís, eu que agradeço, viu? Você sabe do carinho que eu tenho pela Afonso Henriques, né? Seu pai tem uma relação de muitos anos, me viu crescer e praticamente me viu de calças curtas nesse mercado, e você eu tenho acompanhei assim, o início da sua carreira, você está brilhando, você é uma pessoa que não só é muito boa do ponto de vista técnico, da venda, como também é uma natural comunicadora, tem Obrigada. trazido na sua atuação aí uma capacidade de encontrar formatos, esse aqui é um deles, né? Um ser humano tem todo o conhecimento existente no mundo. E a inteligência artificial, como ela é um repositório tecnológico, eu posso estar em qualquer lugar e há uma convergência da inteligência de cada interação no mundo inteiro, gerando qualidade para essa inteligência, aquele banco de dados ali. A OpenAI, por exemplo, ela é um banco de dados único que você interage aqui no Brasil, na China, em qualquer lugar. Então, essa inteligência vai ficando cada vez mais capaz, e se os cientistas falam que até 2028 ela terá absorvido todo o conhecimento humano. Tudo que o ser humano sabe, ela saberá. Entendeu? Então, isso torna... Você imagina, né? Não existe nenhum ser humano que sabe tudo, né? Mas a inteligência artificial sabe. Tem aqueles que acham que sabem, mas e aí os cientistas falam do momento em que o conhecimento não mais será gerado, porque todo o conhecimento que existe hoje ele foi gerado pelo ser humano. A partir desse momento em que a inteligência artificial consegue conhecer todo o conhecimento humano, ela começará a gerar um conhecimento que não mais é humano, que é já com a influência da máquina, que ela vai seguir se desenvolvendo a um ponto em que o ser humano nem alcançou ainda. Então, do ponto de vista assim, de possibilidades, até essa frase ficou antiga, né? O céu é o limite, é antigo, porque não é mais limite, né? Então, a gente ainda está muito no começo, mas vamos ver transformações assim, brutais e profundas em tudo, e o mercado imobiliário, naturalmente, não vai ser diferente. Hoje, a gente ainda tem algumas coisas, você tem um chatbot, por exemplo, em que você faz um atendimento, porque a gente está acostumado aqui com chatbots muito preliminares, muito iniciais, né? Mas, por exemplo, você conversa com o ChatGPT hoje, eu tenho um conhecido, vou falar aqui, que ele terminou com a ex, ficou separado um tempão e resolveu voltar para a ex. Ele queria estruturar a conversa com ela, não sabia como fazer, ele foi para o ChatGPT para montar o discurso. E foi ótimo. Deu Ficou certo, ótimo. deu certo. Então, você vai ter uma possibilidade de uso, né, em muitas áreas, né, da nossa vida, né? Hoje já existem pessoas que não se imaginam, ela não usa mais o Google, ela troca ideia, né, com uma ferramenta de inteligência artificial. Então, no mercado imobiliário também vai acontecer o mesmo. Eu fico com medo disso, sabe? Eu falo a verdade pra você, eu fico muito assustada com a velocidade das coisas e pensando isso, assim, poxa, o olhar humano vai ficar em segundo plano. O que é que você acha? Existe uma coisa, vamos voltar a citar a Hyper Island, né, que foi um curso muito marcante assim, na minha vida. Ele deu um exemplo lá de uma situação na Inglaterra,
quando houve a migração das carroças puxadas a cavalo para os automóveis, né? E quando veio a inovação do automóvel, havia já transporte público, tudo movido a cavalo, né? E havia um lobby muito forte por conta desse fabricante de carroça e tudo mais. Então, quando você comprava um carro, eles conseguiram passar uma lei que chamava Red Flag Act, que você, para andar de carro numa cidade na Inglaterra, você tinha que ter um cara andando na sua frente com uma bandeira vermelha, porque era muito perigoso, podia atropelar e tal. Então eles conseguiram, era uma lei, foi uma lei que durou por 19 anos. Você tinha que, quando você fosse dirigir um carro, tinha que ir um cara na frente com a bandeira vermelha, chamando a atenção. E, obviamente, hoje você não anda a cavalo, não existe andar a cavalo, existe andar de carro. E amanhã vai ser de drone, sei lá. Então, não adianta resistir a essas tecnologias que facilitam, barateiam, que têm um potencial de desenvolvimento, né, da condição humana, assim. Então, você não tem como fugir. A melhor forma de você lidar com isso é mergulhar. Eu falei com você, né? Estou indo agora em setembro fazer um curso, vou ficar 26 dias nos Estados Unidos estudando as possibilidades disso, embora saiba que esse curso vai valer por 6 meses, né? Por 6 meses já mudou tudo, mas faz parte. Né? Mas você vai estar à frente, né? Você vai estar trazendo certamente muita essa informação. Ideia, né? Que... Essa é a ideia. Mas a coisa é dinâmica demais, a transformação é a partir desse desenvolvimento da capacidade da AI regenerativa, né? AI generativa, ela vai ter ciclos, né, de transformação muito rápidos e muito profundos, né? Então... Porque assim, até trazendo um pouco para o nosso mercado, a tecnologia ela acaba também encurtando essa jornada de compra do cliente, né? Então, com tanto acesso à informação, acaba que o cliente ele se sente também mais seguro e ele acaba tendo uma jornada menor. Você vê mais ou menos dessa forma também? Veja só. Acha que atrapalha às vezes também muita informação, Gustavo? Existe, o ser humano tem dificuldade de absorver muita informação. Mas hoje vamos fazer um paralelo, a gente estava falando sobre comprar um tênis hoje. Como é que funciona comprar um tênis hoje? Você conversa com as pessoas que têm o hábito de correr, como você aí identifica alguns tênis, você vai lá no YouTube, vê as resenhas dos tênis, né, entende qual que você gosta mais e diz, não, vou comprar o tênis tal. Aí eu pego e boto lá, tênis tal. Aí vai aparecer 50 lojas, a mais barata, eu vou lá, clico, compro e ele chega em minha casa. Né? Hoje é basicamente isso. Né? Essa experiência, ela tende a se estender muito para setores que a gente considera mais complexos, né? Automóvel, por exemplo. Hoje, por exemplo, já existem estudos nos Estados Unidos que 80% das pessoas que entram numa concessionária já fizeram toda a jornada de escolha. Ela já foi, já entrou, já viu as resenhas, já pesquisou, já viu o preço. Tal. Então ele chega lá já sabendo o que ele quer. A concessionária é meramente um lugar de fechar negócio, porque hoje o cara não passa um cartão para comprar um carro de 500 mil reais, por exemplo, né? Mas em outros países já até se faz isso. A Volvo lançou, há uns 3 anos atrás, um modelo de carro que só é vendido pela internet. Você não encontra ele numa loja física. Você só compra ele pela internet. Pode ser através de transferência bancária ou de um crediário, o que for, mas você compra a experiência toda, ela é na internet. E toda a parte de serviços também é bucada e tal por internet. Isso foi uma experiência que eles fizeram para aprender como lidar com essa experiência de compra que tende a evoluir para uma relação até mais automatizada mesmo, né? E trazendo para a nossa realidade aqui de Salvador, falando de mercado imobiliário de Salvador, você vê as empresas acompanhando essa tecnologia? Você acha que a gente está muito atrasado ainda? Acho que a gente está muito atrasado. A gente, por exemplo, né, na gestão de leads, que é uma coisa básica, né, a gente ainda engatinha, né, as empresas não têm, os próprios corretores também têm muita dificuldade de lidar com isso e tal. Mas, ao mesmo tempo, antigamente você saía da Bahia e ia para os Estados Unidos, era outro mundo, né? Hoje você sai daqui e compra na mesma loja, compra o mesmo produto, né? Então, está muito globalizado o negócio. Então, quando essas ferramentas, essas tecnologias evoluírem, né, nos países, nos lugares mais desenvolvidos, elas rapidamente chegarão aqui, elas não vão demorar tanto. Isso é uma característica da tecnologia
nos tempos modernos. Ela rapidamente ela se espalha, né? O ciclo, por exemplo, do fax, para que ele chegasse, se tornasse uma ferramenta global, levou 10 anos. O iPod levou 3, o celular levou 1, relógio eletrônico levou 6 meses. Então, cada vez mais os produtos se globalizam, essas tecnologias se globalizam mais rapidamente. Então, eu acho que isso vai acontecer aqui também. Então, Salvador não vai ficar à margem ou não vai ter um spread de tempo assim também incalculável. Porque senão também tem uma coisa, aí o chinês vem para cá, monta uma construtora, ou um americano e ganha o mercado todo, entendeu? Então a gente vai ter que correr atrás, né? Não tem como fugir disso. E rede social? Rede social. Rede social, hoje a gente falar o mercado imobiliário, você hoje todo corretor ele já está. Isso pelo menos eu vejo, isso eu acho muito importante. A consciência já existe de que, eu preciso investir na rede social, eu preciso fazer esse trabalho do digital. Alguns ainda não fazem, outros já estão mais na frente, mas eu acho que já existe pelo menos a consciência e que o resultado vem se você investe bem na rede social. Hoje a gente fala unânime aí de Instagram, mas a gente tem aí TikTok já entrando, inclusive, e no próprio mercado imobiliário também já trazendo bons resultados. Então me fala um pouquinho aí o que é que você tem visto dessas outras redes, não só falando de Instagram também, mas você acha que o TikTok ele vai parar ou você acha que... Não, eu acho que o TikTok, ele tem uma geração ligada a ele, né? O TikTok teve uma adesão, como todas as redes vão tendo adesão nos públicos mais jovens, né? O Facebook foi lá atrás, aí envelheceu, depois veio o Instagram, está envelhecendo. O Facebook ainda tem um público mais senior, né? Paralelo ao LinkedIn, né? Tenta se estabelecer também. Então, existem outras redes sociais ligadas à própria inteligência artificial, porque quando você começa a interagir com essas ferramentas, você também começa a ter uma possibilidade da rede social não só ser um lugar de informação, de interação, mas também um lugar de aprendizado, de produção mesmo, até de ajuda profissional, enfim, várias coisas. Mas o que acontece assim, em relação à rede social, hoje a rede social ele é uma entidade que determinou uma transformação muito grande na nossa sociedade, mas muito grande. Hoje as pessoas vivem plugadas ali, a vida acontece ali, né, em paralelo à sua vida real, e isso tem trazido muitos problemas mentais, muitos problemas de aprendizado, muitos problemas de adição de crianças, de jovens, e ao mesmo tempo elas estão se desenvolvendo muito do ponto de vista comercial. Sim. Você hoje abre o Instagram, a quantidade de anúncio, de coisa ligada à venda e tal, é muito grande, cada vez maior. Então, as redes sociais elas têm um grande desafio, né, de como elas vão se formatar. É meio como a televisão, né? A televisão veio, arrebentou com tudo, todo mundo ficou ligado, criou-se a novela, criou audiência, no meio da novela o cara botava um anúncio, vendia. Sim. Só que aí chegou a rede social foi se desenvolvendo, o cara começou a interagir para conhecer, ver as pessoas e tal, aí começou a ter anúncio no meio, também vai ter o seu ciclo. Só que, como a gente estava falando, a televisão levou 50 anos reinando. A rede social não vai levar 50 anos reinando, né? Vai ter lá o seu ciclo e uma hora. E ela vai se transformar também, porque ela vai ter que lidar com essa questão da saúde mental das pessoas. Sim, ela está moldando a sociedade, né? Moldando a sociedade e moldando num patamar irreal, né, de estética, de beleza, de qualidade de vida, de consumo. Então, eu, na minha modesta opinião, assim, acho que nós veremos uma rede social evoluir com mudanças. Eu acho que do jeito que está, ela está fazendo muito bem por um lado, mas está fazendo muito mal por outro, entendeu? Eu só não sei até onde eles estão preocupados com esse outro lado. Não, mas não vai ser questão deles, vai ser questão dos governos.
Vai ser a questão dos governos, porque a saúde mental é um problema. Sim, né? sim. E a pessoa, quando ela tem um problema de depressão, de ansiedade, etc., ela custa muito caro para o governo. São tratamentos de longo prazo, que muitas vezes exigem internação, etc. Então, é uma despesa muito alta. E isso está se tornando uma epidemia, né? Epidemia de depressão. Isso incapacita a produção econômica da pessoa. Então, não vai ser uma questão das redes, vai ser uma questão dos governos. A própria inteligência artificial também. Quem vai lidar com ela não vai ser as empresas, vão ser os governos que vão ter que se ocupar de criar a legislação para conter o poder dessas entidades, entendeu? E é uma coisa tão mascarada, vamos dizer assim. A gente estava até aqui conversando antes de começar, falando o quanto eu me assusto ainda de estar aqui com o celular do lado e eu estou conversando aqui que eu estou procurando um tênis tal e se eu abrir minha rede social vai estar lá aparecer para mim o tênis tal. E eu ainda me assusto com isso. E aí eu estava justamente falando com o Gustavo, perguntando, vem cá, Gustavo, é isso mesmo? Ele falou, o microfone está aberto, então estão ouvindo o que a gente está conversando, estão ouvindo o que a gente está desejando, sem a gente necessariamente estar recorrendo a solicitar aquele produto. É isso aí. Essas tecnologias, né, elas, engraçado, né, as coisas nascem muito dos conflitos da guerra e dos governos tentando se sobrepor aos outros, né? A inteligência que está por trás, a tecnologia que está por trás disso, foi uma tecnologia de guerra utilizada pelos Estados Unidos para, com a desculpa, pelo menos, de fazer o combate ao terrorismo. Então, eles tinham um computador capaz de ouvir um volume enorme de ligações em todo o território nacional americano e identificar palavras-chave. Explosivo, Hamas, não sei o quê. Então, havia lá um conjunto de coisas. Então, ele identificava ali e puxava aquela ligação para que uma pessoa do serviço de inteligência pudesse identificar e, com isso, fazer um trabalho de prevenção contra... Isso foi muito utilizado na época da guerra contra o terrorismo, né? Monitoramento de redes, etc. Então, essas tecnologias, elas se tornam tecnologias disponíveis e aí você começa a usar para outra coisa, né? É sempre assim, né? O cara inventa a bomba nuclear, depois faz uma usina nuclear para gerar energia, faz um carro com uma, né? Ela nasce no conflito e se desdobra para a sociedade. Então, muitas dessas tecnologias que a gente ouve, que a gente vai identificando, né? Não só nas redes, mas também nas câmeras, né? Por exemplo, você reconhecimento facial. Hoje, no carnaval, empreende o cara que estava ali pelo reconhecimento facial. E isso foi coisa também desenvolvida com fins militares no início e tudo. Então, esse uso de tecnologias, como é o caso da rede social, para ouvir, conduzir a sua jornada de compra e de consumo, isso está num nível assim, assustador mesmo, né? A palavra é essa, né? Porque ele não espera você procurar um produto. O produto ele percebe um desejo ainda inicial e começa a lhe entregar tudo que você precisa para você tomar uma decisão e comprar. E você falou uma coisa muito interessante, eu não sei se foi quando a gente já estava no ar, mas você falando assim, o homem cansa, mas a máquina não cansa, né? A questão da inteligência artificial que a gente estava conversando. Uma das maiores preocupações hoje dos grupos, existem grupos, né? Todos os países hoje têm comissões, né, de estudo da inteligência artificial, do impacto da inteligência artificial. E uma das maiores preocupações desses grupos é com o poder de influência da inteligência artificial, porque você hoje discute, troca comentários numa rede social com outras pessoas, né? E a capacidade de argumentação de outras pessoas é limitada, da máquina não. Então, se eu começo a criticar aqui um político, né, por algum motivo, aí você diz, não, mas fulano não é assim não, porque ele fez tal obra, não sei o quê. Você começa a ter argumentos que vão lhe convencendo que aquele cara não é tão ruim, que ele é bom, que você deve votar nele. Quando isso é uma discussão entre humanos, existe o limite do conhecimento
existe o cansaço mental também. Tem uma hora que você desiste de convencer a pessoa. A máquina não desiste, ela fica lá. E os argumentos são intermináveis, né? Então, uma das maiores preocupações é isso, porque a inteligência artificial ela é capaz de manipular a opinião pública, né? Não só através de conteúdos, mas em discussões, em interações, né? Você pode ter um seguidor na sua rede que não seja uma pessoa, que seja um bot. E aí você bota lá que o bairro tal é o melhor, ele vai começar a argumentar com você que o bairro não é bom, e o outro já vai ver e desconstrói aquilo ali, e você não sabe, na verdade, quem está por trás daquilo ali, né? Aí se falava, então tá, o cara vai procurar a curadoria, né? Vai procurar um influenciador, alguém que tenha conhecimento naquela área para saber se o tênis é bom, se o carro é bom, se a coisa. Só que também hoje a gente tem os influenciadores de inteligência artificial. Tem aí a Luísa, tem a Lu, né? Sim. Então você não vai saber se o cara está dando uma opinião real ou se ele é uma máquina que está ali por trás com uma função de lhe convencer de alguma coisa. Então essa é a maior discussão, a questão da verdade, né? Tem um primo que ele formou-se em epistemologia. Eu perguntava para ele o que é epistemologia. Ele, rapaz, não queira saber, não é uma coisa complicada, não. E é a ciência do conhecimento, né? Que estuda um pouco a verdade, o conhecimento e tudo. E essa é uma disciplina muito dedicada hoje à inteligência artificial, porque a inteligência artificial tende a romper o conceito de verdade que a gente conhece, entendeu? Você viu a Elis Regina, gravou um filme, né? É verdade, não é? Seria daquela forma, não seria? Isso não sabe, entendeu? Então, existe hoje uma preocupação dos governos, dos comitês, né, ligados a isso, de deixar claro que ali houve uma influência de inteligência artificial, porque pelo menos você cria uma possibilidade. Alguns endereços de Instagram e coisas, eles fazem uma linha, fazem uma coisa, mas isso não é obrigatório ainda. Eu acho que provavelmente isso tende a ser obrigatório. Essa imagem foi manipulada, porque é aquela história, né? Você tá vendo ali uma foto de uma pessoa que você não sabe que aquela mulher nem real. Porra, a gente não precisa ir nessa coisa tão longa, não. A gente vê, a gente tá fazendo uma conferência, né? Aí o cara tá com fundo numa biblioteca em São Paulo, você não sabe se o cara tá. Hoje a qualidade disso não é boa. Mas dentro de pouco tempo vai ser impossível você saber se o cara está naquele lugar mesmo ou não está. Entendeu? Eu tenho uma funcionária, por exemplo, que usa um fundo de um prédio assim em São Paulo, que é perfeito o negócio. Eu fico, você está onde? Você está aqui, eu estou lá. Isso vai ser uma coisa que vai mexer muito com... que a gente está acostumado eu ver para crer, né? Só que agora a gente vê e não vai mais crer. Então... mais crer. O céu não é mais o limite, a gente não precisa mais ver para crer. Então, realmente... Mas isso tudo, eu falo assim, parece assustador, e de fato mas é uma grande aventura também, né? Imagina para um cara que andava a cavalo, que fazia o sapato ali costurando na mão, ao ver um pedaço de borracha entrar por dentro da máquina e sair um sapato pronto lá. Esse cara deve ter pirado o cabeção, né? Ver que eu sempre faço esse exercício pensando assim, poxa, mas imagina também, quando chegou uma televisão do nada. Isso. E a pessoa pensando, o homem estava ali. Como é que é isso, né? Mas é porque também está numa velocidade absurda, né? Você falou, antes demorava 50 anos. Hoje a gente tem uma inteligência artificial que começou praticamente ontem e que daqui a 5 anos... Olha só, eu tenho a felicidade de conviver com meu pai, ainda vivo, está com 91 anos. Você imagina, ele andou de bonde, né? Bonde puxado por animal aqui em Salvador e está vivendo inteligência artificial. Então, porra, é difícil para alguém conseguir absorver essa transformação, né? Mas é também importante a gente lembrar que essas tecnologias e essa geração mais nova, ela já está nascendo nessa interação. Então, para eles vai ser mais fácil de lidar com tudo isso. O dedinho já nasce assim. Impressionante. Intuitivo, né? E vem cá, e essa mídia off, como é que está se comportando no meio de tudo isso? Porque eu ainda sou uma grande defensora. Eu acho que a gente
precisa ter um composto. Eu acho que ainda é muito rico você equilibrar e hoje não tem o que a gente discutir com relação, ainda mais embasado agora com tudo como você está falando, e principalmente pelos resultados que a gente vê que o tráfego digital traz e que todas as ferramentas digital traz. Mas a gente tem ferramentas off ainda que dão também muito resultado. Você ainda enxerga dessa forma? Com certeza. O que acontece é o seguinte, tá? Isso não é uma coisa só no Brasil, tá? Isso é coisa mundial. Por exemplo, falando de Brasil, né? A penetração, a gente acha, por exemplo, celular, né? Rede social, todo mundo acessa. Existe um cálculo da própria Anatel que quem tem acesso a uma banda capaz de baixar uma imagem de Instagram e tal, ainda é uma fração da população pouco representativa, né? Um pouco maior do que 30%. Quando você pega que desses 30% que tem acesso, uma parte tem uma faixa etária que ainda está muito ligada ao consumo de coisa, então você ainda tem aí um período de transformação em que a mídia off ela vai ser muito importante, especialmente no topo do funil. Porque quando você está pesquisando no Google, que você quer comprar um apartamento de 2 quartos e tal, aí o digital já vai em cima de você ali e tal. Mas muitas vezes você não foi no Google ainda, você está ali, você tem um desejo, e você foi acessado por uma mídia off e tudo, e isso gera contatos para que você abra o seu leque, porque essa ideia que nós temos de que todo mundo está ligado na rede social não é real, entende? O Brasil tem um número de habitantes que é infinitamente maior do que o nível de pessoas logadas, por exemplo, no Instagram, entendeu? Embora seja um número muito grande. Mas, com o tempo, com essas gerações ascendendo, a conexão digital vai ser real e o que a gente vê no mundo mais avançado é uma conexão muito do digital com o out of home, porque as pessoas também vão sair de casa. Então, o digital você está ali, no escritório ou em casa, mas você também sai na rua e ali é um momento de contato. E vai ter uma série de coisas que vão atingir as pessoas e convencer as pessoas. Mas o que está acontecendo é que com o desenvolvimento, especialmente da inteligência artificial, o comportamento de consumo vai mudando. A gente falava um pouco aqui sobre automóvel, por exemplo, né? Eu falei da Volvo, de estudar essa forma. Não se comprava automóvel por internet. Hoje é praticamente isso. Dentro de pouco tempo vai acontecer. E vai chegar uma hora em que você não vai comprar um imóvel pela coisa, mas você... faz muito sentido você chegar a olhar, você conectar com o Itaú fazer uma proposta para você, o Santander fazer uma proposta de financiamento, você analisar ali, dizer eu quero esse, e vir um cara sentar com você para fechar o negócio. Ainda não é um número expressivo, mas isso já acontece. Já acontece, pois comprar sem ter visto, sem ter ido de conversar diretamente com o corretor, então isso já é uma realidade, não tão, de uma forma tão expressiva ainda, mas com certeza. Então, Então o panfletinho, o outdoor, você acha que estão com os dias contados, então? Eu acho que vai tender a mudar, sabe? Essas mídias que não usam muito a tecnologia, elas vão se transformar. Aconteceu, por exemplo, com o jornal, né? Hoje você praticamente não tem jornal impresso, né? Todo mundo busca notícia ali. O rádio, ele se transformou muito com o streaming, né? Sim. Hoje você tem uma rádio, nós temos aqui uma rádio, né? Então o outdoor vai virar o LED, que vai virar uma experiência imersiva, que vai entrar no som do seu carro quando você passar. As possibilidades são muito grandes, né? Então, estou falando isso aqui uma bobagem, mas, por exemplo, eu posso ter um outdoor de imagem de LED que se conecte com o Bluetooth do seu carro e que, se você quiser rodar a cidade de Salvador ouvindo o que os outdoors estão dizendo, você pode se conectar ali e ouvir. É uma possibilidade. Então, isso pode tornar o outdoor uma peça mais rica e interessante em algum momento. Mas o certo é que vai se transformar, especialmente aquelas que não usam muito tecnologia intensiva.
E falando agora para o corretor de imóveis, assim, se você pudesse dar uma dica para eles com relação à estratégia de marketing digital, o que é que você poderia falar aí para esse hoje corretor? é porque aqui a gente está falando um pouco de futurologia, né? Sim, A gente está falando um pouco de perspectivas, né? De para onde a coisa está indo, que tem um sentido. O corretor, a gente sabe, ele é um profissional que vive muito do seu dia a dia, né? Da venda ali, daquele negócio que ele pode realizar naquele momento. Que se ele perder um dia, o corretor que perde um dia, ele não recupera mais nunca, né? Então hoje o que existe é isso, né? O Instagram é uma ferramenta incrível que deu ao corretor o poder de ser mídia, né? O corretor não tinha acesso a isso, só quem tinha era a construtora, nem a imobiliária. Hoje, a imobiliária, o corretor, quando eles conseguem produzir um conteúdo relevante, por isso que eu elogiava no início, porque você faz um trabalho excepcional assim, de geração de conteúdo, de usar as ferramentas que estão disponíveis e tudo, e muitos corretores fazem a mesma coisa, não só no ambiente daqui de Salvador, mas nacionalmente, né? A gente tem pessoas que você já trouxe até um deles para cá, que tem um número de seguidores, ele deixou de ser corretor, ele passou a ser mídia, ele passou a ser um canal de televisão, né? Então, as redes sociais são uma coisa de extrema importância para o corretor, ele precisa se capacitar para isso. O corretor tem um problema que ele não enxerga a necessidade de capacitação, né? Ele acha que o corretor ele acha que ele já tem todo o skill que ele precisa para o negócio que ele está fazendo, mas não é assim mais. Ele tem que aprender a lidar com as redes sociais, por exemplo, né? É um fator. Além das redes sociais, existem hoje os programas que as construtoras usam de gestão de leads, com os quais os corretores também não sabem interagir. No caso do CV, por exemplo, do consultor de vendas, do RD Station e outros mais. Isso é muito importante porque o feedback do corretor e a forma com que ele lida com o lead amadurece a capacidade da empresa que faz a mídia de acertar mais e trazer mais leads bons para ele. Só que ele não dá esse feedback, ele não consegue interagir bem com essas ferramentas. Então isso é uma coisa sutil que pode trazer muito resultado para o corretor, pode melhorar muito a qualidade do lead e tudo. E melhorar muito o resultado dele também, claro. Né? Porque hoje a quantidade de lead que é recebida é muito alta. Então, ou ele vai realmente gerir através de um sistema, ou ele não vai conseguir também o resultado. Uma outra coisa que o corretor também não usa bem, que poderia e deveria usar, é a formação da agenda. Né? Antigamente, como é que você formava uma agenda? Você formava uma agenda frequentando um clube social, um baba que você jogava, que você criava relações, você conhecia pessoas e você ia ali anotando o número, ia interagindo com essas pessoas e construía ali uma rede de influência, que é o principal ativo do corretor, a sua agenda. Hoje você tem... Pediu? Trocar a bateria. Tem quantos minutos? 35 mais ou menos agora. Eu comecei sem o começo. Você pega só um vinhozinho pra ele agora. E minha cara? Então falta mais uns 10 Quanto minutinhos. tempo? 10, tá. Acho que 40 minutos já tá um material legal, né? Mas eu acho que Se isso você me sinalizar, eu vou concluir. Não precisa concluir 40 minutos, não. É só pra gente ficar tranquilo. Não, mas mas só dá, pra gente dá. saber que a gente já tem um material bem bacana, entendeu? Eu tô. Sabe o que foi isso que eu peguei? Ele reclamou do frio, eu devo ter botado 20 e tantos graus. Então, aqui você sabe se perguntou. Sim. Não, porque depois que o Afonso serviu Olha, eu nem ia Meu pai beber hoje, seria. mas... E depois as meninas ficaram com... com receio. Aí ele roda, né? Mas isso aí é o enochato, viu? A gente não é enochato. Tudo isso aqui? Essa é. Então, Ó, não é igual não, viu? Esse eu acho que é diferente desse. tá. Então você tem que provar também. foi? São várias. Lá, você conseguiu já? Eu deixei seguindo. Ah, E esse assunto é um assunto importante para o corretor. Aí eu vou falar. Pode voltar quando quiser. Tá, então, como eu falava, antigamente você montava a sua agenda, que é o principal ativo do corretor, na convivência social. Né? Indo no clube, ou indo no restaurante, indo no shopping e tal, e conhecendo pessoas e anotando ali, depois procurando, assim que se formava um grande corretor. Né?
Hoje, você tem outras formas de criar relações, de criar conexões, né? Você tem o LinkedIn, você tem a própria rede social, você tem outras formas, até comprar banco de dados, né? Você tem várias formas de montar uma agenda e começar a influenciar. Você vê que tem corretores que tem os grupos de WhatsApp, né? Que vão Sim. interagindo, eles às vezes provocam você, não por você estar querendo comprar, mas por você estar querendo vender. Você quer vender um apartamento assim, aí começa a interagir, abre um diálogo, vai falando. Então, o uso da tecnologia para fazer o básico que a gente sempre fez, que foi relacionamento e agenda, ele também ainda é muito pouco usado, precisa ser muito mais usado pelo corretor. Isso tem a ver com a geração dos corretores que a gente tem hoje operando no mercado e com a falta também de ofertas de treinamento para eles, né? Sim. Antigamente a falta de oferta era muito grande. Hoje ela já existe, mas o corretor não está consciente disso ainda, né? A gente tem muito... a gente teve, por exemplo, no boom imobiliário, muito corretor de oportunidade, né? O cara trabalhou ali, não era uma profissão, era uma forma dele ganhar dinheiro, né? Então, a cada momento que passa, você começa a selecionar quem são os corretores que, de fato, têm na corretagem sua opção de vida, sua profissão, dos que estão ali passando a chuva, né? E esses que têm a opção de viver a vida de corretagem precisam realmente tirar a bunda da cadeira e dedicar um tempo. E se beneficiar dessas ferramentas fantásticas que estão aí para otimizar o trabalho dele e dar um resultado muito maior. Com certeza absoluta. Isso vai se intensificar muito. Hoje já há uma diferença muito grande das pessoas que estão investindo melhor nessa e outras ferramentas. Sim. A gente estava falando outro dia de feirões, né? Feirão é uma outra forma que não é necessariamente de tecnologia, mas que já fez imobiliárias pequenas crescerem, ganharem espaço no mercado, ganharem dinheiro por saírem da caixa e você imagina isso potencializado com tecnologia, né? Ou seja, esse trabalho de mudar um pouco a perspectiva de como a gente vendia imóvel no passado, como a gente pode vender hoje, é extremamente importante. E você sabe, né, a gente já conversou muito sobre isso, a importância que eu acho que tem, e não só a importância, mas o dever também das próprias construtoras também. Acho que toda a cadeia, né, que está envolvida, desde o construtor aos donos de imobiliária, a parte de marketing, agência de publicidade, a estar nesse movimento de entender que esse conhecimento tem que ser passado para o corretor. Porque o mercado, ele muda muito rápido, as ferramentas estão aí, mas se você parar para pensar, a mudança que a gente teve, principalmente falando em nível de pandemia, parece que foi ontem, né? E mudou completamente. Então, assim, a velocidade acelerou as coisas também, acho que a pandemia, né? E a gente vê essa mudança e o corretor tem dificuldade de acompanhar, porque ele tem pouco acesso à informação. Isso e hoje, viu, Thaís, a gente tem que estar muito atento, as imobiliárias têm que estar muito atentas, porque você imagina, né? 3%, 4%, que é o que ganha uma imobiliária hoje, é um percentual muito importante. Hoje a gente opera no mercado imobiliário, os consultores operam com a margem de 18%, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, né? 18%, se você fala de 4%, é uma margem muito importante. E a tendência dessa margem é diminuir, porque a concorrência está ficando muito, muito grande. Então, você tem que começar a pensar, o que aconteceu com o mercado de passagem? Hoje ninguém compra passagem de agência de viagem. Todo mundo compra passagem num puta site fácil de interagir, com uma série de capacidades que tornam a experiência de compra satisfatória, né? Então, isso pode acontecer também no setor de... Sim, mas eu acho que a diferença, ela está justamente no ponto de as empresas que estão conseguindo também mostrar dentro desse percentual aí que você está falando, o quanto eles... e aí eu vou me colocar também nisso, né? Quanto a gente é extremamente fundamental
para o resultado do processo. Totalmente. E Então, a gente porque se se você torna... traz para a realidade Bahia, Claro. Gustavo, você sabe que a Bahia ainda é o estado que menor paga a Mas condição. isso conecta com o que você provocou no início. A gente precisa ser fundamental mesmo. Porque o que aconteceu com as agências de viagens? Elas deixaram de ser fundamentais. Senão não aconteceu o que Com aconteceu. certeza. Então, quando a gente fala que o corretor tem que montar uma agenda, que a imobiliária tem que se mexer, fazer o feirão, tem que fazer as coisas, a gente está falando exatamente de se E é manter isso que eu falo, a gente relevante, precisa, de se manter relevante, a gente precisa estudar, entendeu? a gente precisa... E a gente está aqui justamente, podcast, mas é o quê? É informação. Claro, A gente está aqui formação. conversando e levando Perfeito. informação para quem está com essa Com sede essa sede, exatamente. de aprender. Porque muita gente vai olhar e vai simplesmente falar assim, não vai ter nada que não vai me acrescentar. Então, ainda tem muito corretor com esse perfil, né? Mas eu vejo uma mudança grande, fico feliz com Eu isso. também. E me sinto também um entusiasta disso, Verdade. porque eu sei o quanto mudou a minha vida, né? O quanto a gente consegue chegar longe com o mercado imobiliário, mas que precisa levantar a bunda da cadeira, né? Precisa ir atrás de informação. Fazer de uma forma diferente, né? Porque Precisa fazer hoje, diferente. por exemplo, né, a gente tinha no nosso mercado campanhas muito grandes, o cara sentado num stand ali de lançamento e vendendo com a maior facilidade. Hoje, isso é um percentual muito pequeno das vendas que a gente faz, né? O corretor tem que ter conexões, ele tem que influenciar, ele tem que Isso mesmo. atrair pessoas, ele tem que saber lidar com aqueles leads que estão sendo trazidos para ele. Ele tem que se mostrar autoridade para ter até o respeito e a segurança, Claro. né? Por outra Ele parte. tem que ser esse curador que o cara confia, e aí entra toda uma mudança de nível do corretor, né? Uma mudança de nível em que sentido? Dele saber a responsabilidade que ele tem com aquele cliente dele, com a indicação que ele está fazendo, que aquela não é uma venda só em si, que a credibilidade que ele gerar naquela pessoa vai fazer com que ele traga outras pessoas, né? Então são coisas que se conectam aí e que precisam ser observadas justamente para isso que você falou, para que a relevância do corretor, a relevância da imobiliária no processo de venda de um imóvel, mesmo com toda essa tecnologia, Sim. continue sendo, como é hoje, fundamental, indispensável. Indispensável, com certeza. E o papo tá muito bom, mas antes de acabar eu queria trazer um pouco para a prática, principalmente para o corretor. A gente falou muito de inteligência artificial e para muitos ainda é uma coisa muito distante. Mas hoje qualquer um pode acessar ali e buscar uma série de informações práticas mesmo para o nosso trabalho no dia a dia. Dá uma dica dessa prática, como é que o corretor pode chegar hoje em casa, eu quero fazer um anúncio para meu cliente. Traz a prática aqui para gente. Veja só, aí não vou falar só de inteligência artificial, mas do que hoje em tecnologia pode ser usado por um corretor, porque tem uma coisa boa na tecnologia que ela é barata. Um chat GPT hoje, você tem a versão gratuita, que não custa nada para fazer os textos, como você deu exemplo, para montar discursos. Eu quero convencer uma pessoa a comprar um apartamento de 2 quartos com essa característica e tal. E você Me busca sugira um onde? texto. Você vai no- Chat GPT, Chat- é um Google, você bota lá, você Certo. conversa com ele, literalmente você conversa, né? Então hoje, porra, não dá para um corretor de bom nível não ter tido contato com o chat GPT, tem que ter. E isso vai ajudar ele a preparar uma mensagem de WhatsApp para convencer o cara de uma coisa, fazer o texto do anúncio dele. Ele pode perguntar, às vezes ele não tem conhecimento, por exemplo, de um bairro. Ele entra lá e diz assim, eu quero vender um apartamento de 2 quartos em Cajazeira, me fale os pontos positivos desse bairro, vai aparecer lá. Vai aparecer e é um negócio campeão, tá certo? Existe uma versão, eu, por exemplo, uso a versão Pro, que custa R$100 por mês. Não é barato, mas Profissionalmente, depende isso do que você pode extrair dali, entendeu? Com Então, certeza. porque a versão gratuita ela está atualizada até 2017. A Pro ela está atualizada até os dias de hoje. Então, tem uma capacidade diferente. Então, o ChatGPT é uma coisa que ela pode ajudar em várias coisas. Eu posso ajudar nas minhas mensagens para o meu cliente, mensagens que Você eu disse faça. que já ajudou até um casal a se Já ajudou reconciliar, o casal, você imagine, né? E existe também outras ferramentas. Então, você tem o próprio LinkedIn, o próprio Instagram, como a gente falou. O cara tem. E aí, para o cara
ser bom no Instagram, ele tem que aprender a mexer com filmagem, ele tem que aprender a mexer com drone, né? São coisas Ele tem que ter um celular bom. Tem um celular bom, ele tem que se aproximar disso. Ou ter alguém na equipe dele que se dedique a isso, né? Isso faz uma diferença muito grande, né? Então, bots, né? Como a gente tem hoje que lidar com um número grande de leads e muitas vezes o corretor não tem coisa, hoje existem bots muito baratos que você pode acoplar no seu WhatsApp, interagir com clientes, provocar clientes da sua agenda sem que ele precise escrever 150 mensagens, né? E então eu diria que essas aí são as principais, né? A inteligência artificial através do ChatGPT, o bot, que é uma inteligência artificial também, que o bot, só para entender, é aquele chatbot, né? Uma maneira de você interagir com as pessoas sem o cara precisar estar digitando. Ela Pelo WhatsApp, reage, né? Pelo WhatsApp, ela reage automaticamente. Então, por exemplo, se um cliente manda pedir uma informação de alguma coisa, ele já tem uma resposta ali que já mantém um diálogo prévio com o cliente que ele entra na sequência, né? Isso multiplica a capacidade do corretor. Então, se ele consegue lidar com 10 leads num dia ele mesmo, ele pode talvez lidar com 100 leads por dia. E tem um monte de lead passado que o corretor simplesmente joga no lixo e não volta. As construtoras têm volumes enormes de leads passados que não tem nenhuma interação com eles. Você pode, talvez, não dá para você pegar 1000 leads e interagir manualmente, mas você pode conseguir lidar com eles. Pessoal, vocês já compraram? Quem não comprou? Olha, se você não comprou, tem aqui. O que é que você está interessado? Tudo isso pode ser feito pela máquina, né? Aí eu acho até que tem muito a ver com as próprias imobiliárias também. Mas os corretores, porque isso são ferramentas hoje baratas, entende? Tudo assim, R$100, R$200, R$500, Super R$50, mesmo, né? entendeu? E tudo isso usando também o Instagram, mas não apenas o Instagram, né? Porque o corretor já recebe um volume de leads, as construtoras estão entupidas de leads aí que foram para o lixo. Uma coisa inacreditável o que acontece, né? Então é isso. É um papo que, se deixar, a gente aqui a gente vira o dia. Mas a gente fala que a Casa é Sua é um papo descontraído sobre o mercado Parabéns, imobiliário. Thaís. Olha, eu queria deixar meu depoimento aqui. Mais um formato que você encontrou aí para fazer diferente, para brilhar aí no mercado. Você está de parabéns, Afonso Henrique está de parabéns. E eu vou estar sempre disponível para vocês aí, não só pela relação de carinho que temos, mas pela admiração profissional também. Obrigada. E eu ia te dizer isso, mais do que um papo descontraído, eu acho que foi um papo necessário. Foi muito, muito bacana. Muito obrigada. Vou convidar para voltar mais vezes, quando viu? você Porque quiser. É muita informação que você tem e muita informação que muita gente, muito corretor, muitos profissionais do mercado ainda tá um passinho atrás e que a gente precisa correr para aproveitar e surfar essa onda. Né, Gustavo? Eu falei aqui brincando, eu falei assim, eu fico com medo às vezes disso. E realmente eu tenho um pouco de receio, como é que vai ser o futuro para meus filhos, como é que onde é que isso vai chegar? Mas ao mesmo tempo eu sempre penso que eu tenho que estar na frente. Isso. Preciso surfar essa onda. Isso aí. A gente tem ferramentas incríveis que ajudam muito o corretor, ajudam muito a vender mais. E a gente está aqui para isso. Então, Maravilha. obrigada e volte sempre. Eu que agradeço.